O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhais de Manre, enquanto ele estava sentado à entrada de sua tenda no calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens em pé diante dele. Ao vê-los, correu da entrada de sua tenda para encontrar-se com eles e se prostrou até o chão. Abraão ofereceu hospitalidade aos visitantes, lavando seus pés, oferecendo-lhes descanso e preparando uma refeição. Durante a refeição, um dos visitantes, que era o Senhor, disse que Sara, a esposa de Abraão, teria um filho na próxima primavera. Sara, que estava ouvindo à porta da tenda, riu em seu íntimo, pois ambos, ela e Abraão, eram avançados em idade. O Senhor, conhecendo os pensamentos de Sara, perguntou por que ela havia rido, afirmando que nada é impossível para Deus. Sara, assustada, negou ter rido, mas o Senhor insistiu que ela riu. Depois, os homens se levantaram e olharam em direção a Sodoma, e Abraão caminhou com eles para acompanhá-los. O Senhor então refletiu se deveria esconder de Abraão o que estava para fazer, visto que Abraão se tornaria uma grande nação. Deus revelou a Abraão que o clamor contra Sodoma e Gomorra era grande, e que o pecado dos habitantes dessas cidades era gravíssimo. Ele desceria para ver se de fato era tão grave como o clamor que chegava a ele. Abraão, então, aproximou-se e intercedeu pelo povo de Sodoma, perguntando ao Senhor se ele destruiria a cidade se nela houvesse 50 justos. O Senhor respondeu que pouparia a cidade por amor aos 50 justos. Abraão continuou a interceder, diminuindo o número de justos até chegar a 10. O Senhor respondeu que não destruiria a cidade se nela houvesse 10 justos. Após a conversa, o Senhor partiu, e Abraão voltou para casa. Gênesis 18 destaca a profunda relação de Abraão com Deus, evidenciada tanto pela promessa do nascimento de Isaque quanto pela intercessão de Abraão pelas cidades de Sodoma e Gomorra. A narrativa enfatiza a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, independentemente das circunstâncias humanas, e também a misericórdia divina, que considera a justiça antes de trazer julgamento. Abraão é apresentado não apenas como um receptor das promessas de Deus, mas também como um intercessor, alguém que se importa profundamente com o destino dos outros, mesmo daqueles que vivem em pecado. O capítulo serve como um lembrete da importância da fé, da hospitalidade e da intercessão, bem como da soberania de Deus sobre todas as coisas. 2 anjos chegaram a Sodoma ao entardecer, e Ló, que estava sentado à porta da cidade, viu-os e se levantou para recebê-los, inclinando-se com o rosto em terra. Ele insistiu para que eles entrassem em sua casa, ofereceu-lhes hospedagem e preparou-lhes uma refeição. Os anjos preferiram passar a noite na praça, mas, por insistência de Ló, aceitaram ficar em sua casa. Antes de se deitarem, os homens da cidade, de todas as partes de Sodoma, cercaram a casa de Ló, exigindo que ele trouxesse os visitantes para que pudessem abusar deles. Ló, em uma tentativa de proteger seus hóspedes, saiu para falar com a multidão, oferecendo até mesmo suas filhas em lugar dos visitantes, mas os homens de Sodoma rejeitaram a oferta e avançaram contra Ló. Os anjos puxaram Ló de volta para dentro da casa e fecharam a porta. Eles então feriram os homens que estavam à porta com cegueira, de modo que não conseguiram encontrar a entrada. Os anjos disseram a Ló que ele deveria sair da cidade com sua família, pois o Senhor estava prestes a destruí-la. Na manhã seguinte, os anjos apressaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas, ordenando que fugissem para não serem destruídos junto com a cidade. Eles os alertaram para não olharem para trás nem pararem em lugar algum da planície, mas fugissem para as montanhas. Ló pediu permissão para se refugiar na pequena cidade de Zoar, que foi poupada da destruição. Enquanto Ló e sua família fugiam, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, destruindo as cidades e toda a planície, incluindo todos os habitantes e o que crescia na terra. Porém, a esposa de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão subiu ao lugar onde havia estado na presença do Senhor e viu o fumo que subia da terra, como o fumo de uma fornalha. Deus, ao destruir as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. Após a destruição, Ló e suas filhas refugiaram-se numa caverna nas montanhas. As filhas de Ló, temendo não encontrar maridos devido ao isolamento, embriagaram o pai em 2 noites consecutivas e conceberam filhos dele. As 2 crianças nascidas dessas uniões foram Moabe e Ben-Ami, ancestrais dos Moabitas e Amonitas, respectivamente.
Gênesis 19 é um capítulo que expõe a gravidade do pecado de Sodoma e Gomorra e a justiça de Deus em julgar tal perversidade. O relato de Ló, sua recepção dos anjos e o subsequente resgate de sua família destacam a misericórdia de Deus para com aqueles que ainda são justos, embora a figura de Ló seja complexa, misturando hospitalidade e falhas. A destruição das cidades serve como um aviso do julgamento de Deus sobre o pecado desenfreado, e a história da esposa de Ló é um lembrete das consequências da desobediência. A história também destaca as raízes dos Moabitas e Amonitas, dois povos que terão papel relevante na história futura de Israel. Se você gostou dessa leitura, escreva nos comentários um amém. Divulgue para mais pessoas ouvirem as palavras dos ensinamentos de Jesus.